E aí, galera, filme de herói não é cinema de verdade? Solta a vinheta. Fala galera, Fans of Heroes aqui na área e vamos falar hoje sobre esses rumores aí, Scorsese e companhia dizendo que os filmes de herói não são cinema de verdade. Mas antes de falar sobre isso, não se esqueça aí de você assinar nosso canal para dar aquela moral pra gente crescer e trazer mais vídeos pra vocês aí. Mas então galera, aí tá forte na internet, é um diz que me diz daqui, é um ator falando ali, não, mas espera aí, até o Robert Downey Jr. se pronunciou também, tá todo mundo aí rebatendo. É ou não é filme de herói um cinema de verdade? Bom, para começar a gente tem que entender o que é cinema de verdade, o que é filme de arte, filme de massa, né? Então, começar basicamente explicando três coisas. O que é cinema? É toda aquela filmagem, aquele produto produzido e comercializado em salas de cinema. Isso é filme, isso é cinema. Então, nesse ponto, Marvel, DC, filme de herói, até qualquer coisa tosca que aconteça, é um filme. É um filme de cinema, é um filme. Acabou. Tipo os Parsas. Qualquer coisa. Qualquer coisa é cinema. Foi feito para passar no cinema? Entendi. Foi. Beleza. Ponto. Agora, filme de arte, por exemplo, o que é? São aqueles filmes com aquela estética dos anos 50, que nos anos 50 não era um filme de arte, era um filme do cara querendo fazer algo diferente, né? Então, aquela estética que o Coringa abordou, por exemplo, é um filme de arte. O Poderoso Chefão, né? Todos aqueles filmes de gangster dos anos 90, são filmes de arte. Esses filmes de arte existem hoje em dia? Existem. Continuam sendo passados em filmes, em salas de cinema. E eu acho que é um dos pontos que o Scorsese quis bater, por quê? Porque eles têm menos espaço. E por que eles têm menos espaço? Porque a gente é músico, tá? Você é designer, vocês vão saber do que eu estou falando. Nota mental, eu não sou designer, eu sou analista de redes, mas tudo bem. Mas você faz as artes de designer pra gente também. Às vezes. Aí é o seguinte, o que acontece? Quando a gente monta alguma coisa estruturada, por exemplo, na música clássica, rock melódico, alguma coisa que seja muito técnica, isso a gente diz que é uma música erudita. A gente diz que é um cinema erudito, a gente diz que é uma arte erudita, a gente diz que é um analista de sistema que produz um conteúdo mais elitizado, né? É muito diferente de um cinema pipoca, um cinema de massa, ou uma música de massa. Então, se você for pegar Chopin e Anitta, são coisas absolutamente diferentes. Aí você pode falar que Chopin é melhor por bases musicais, por bases da teoria musical ou por gosto pessoal. E você pode falar que a Anitta é uma música mais pobre, porque não tem qualidade musical, tem muito menos, é muito menos rebuscada, muito menos pensada. Mas você pode falar que a Anitta não é música? Você não pode falar isso, porque ela é música e ela vende, né? Vende tanto quanto ou até mais que o Chopin hoje, né? Se você for contar a história toda do Chopin, não. Tudo tem a ver com a época que vivemos também. Claro, e tudo isso a gente conta em todas as áreas. Na criação de programa, você pode criar um programinha tosco na internet e vender, e você pode criar um super sistema do Mac e vender. Você pode fazer tudo isso. Então, essa é a diferença básica. Certo. O que é um produto de arte é um produto mais elitizado, um produto mais erudito, um produto que foi muito mais pensado e dirigido. O que é um filme de massa ou um produto de massa é um produto que foi feito para ser vendido, comercializado, que as pessoas precisam pensar pouco. Isso posto, filmes de massa e filmes de arte os dois são para cinema. Até os filmes da Netflix, que o pessoal estava naquela briga de que não podia entrar em Oscar, também pode entrar em Oscar. Por quê? Porque é um filme. A academia contempla a arte, ela não contempla o que foi na bilheteria. Senão a gente só faria a conta de quem vendeu mais. Ou a mídia, né? Exatamente. Assim, eu concordo em vários pontos com você, mas em alguns outros eu discordo, porque realmente quando você para pensar em filmes de herói, que grandes autores, grandes diretores como Scorsese e companhia estão falando assim que não são filmes, né? Que não deveria nem ser classificado no cinema, porque como ele falou, se ele perde espaço. Mas você para pensar, nos seus meados dos anos 40, 50, quando Stan Lee e companhias aí estavam criando os seus heróis, criando suas grandes histórias em HQs. Porque ali naquela época você via uma necessidade no pessoal querer visualizar um herói, queria visualizar assim, um mundo melhor, alguém que pudesse trazer toda aquela sua grande compaixão e espírito patriota, como foi o Capitão América para Marvel, como foi o Superman para DC na época.
Então, nessa época, então, você criou isso. Na minha opinião, isso é uma arte. Isso é uma arte. Apesar de hoje estar sendo retratada como um filme de herói e até muitas vezes sendo banalizado como apenas um filminho de grandes explosões e papum, morte aqui, o heróizinho vence no final. Enquanto Scorsese e companhia fazem filmes lá. Tarantino faz um filme que foi assim, não foi 8 odiados, foi milhões que odiaram, porque 8 odiados é ruim pra cacete. Então, cara, ruim. o lance é o seguinte. É ruim. A Marvel, a DC, começaram nos anos 50, a DC começou antes com outro nome, nos anos 30. Sim. Eles criavam histórias de massa, é o que a gente está falando agora. Histórias de massa são uma coisa, histórias elíticas são outras. Então, por exemplo, aquele Super-Homem recorrente, Capitão América recorrente, é uma história de massa que vai vender todo dia, vai vender sempre e sempre vai ter que assistir. Aí você pode criar como a DC faz muito bem, que são os selos black, os selos especiais. Por exemplo, o Watchmen. O Watchmen é uma série especial, começou e acabou. E eu considero o Watchmen, eu li o Watchmen, é sensacional e eu considero uma história de arte. Então, e o Watchmen é uma história de arte, ela não é uma história do dia a dia recorrente de massa. De massa, não é? Inclusive porque ela tem as referências muito mais rebuscadas. É diferente do vilão do Superman de todo dia. Não é um vilão de todo dia. É um cara que cria um plano para a união da humanidade, mas você tem que pensar no que o cara está fazendo e depois que você termina de ler, você vai ler de novo para entender. Aí você começa a entender todos os pontos que aconteceram. Cara, eu acho que esse aí é o grande ponto que você falou. O pensar ou não pensar, eu acho que tudo é uma questão de estado de espírito. Vou dividir duas coisas. Primeiro, a fala do Scorsese. Como eu entendo, primeiro ele fala porque ele tá... Não tem como, velho. Para pra pensar um pouco. Primeiro é ciúme. Porque ele não é um cara que vai fazer um filme desses pra Marvel, pra quem quer que seja, pra ter esse apelo tão grande de massa, essa admiração popular, que nem assim, eu até uma vez escrevi um artigo na internet falando que os Vingadores eram a nova grande banda de rock de todos os tempos. Mas a analogia é o quê? Que uma massa infinita de gente segue, a galera lota pra ir ver, que nem o pessoal lota pros shows, veste as camisetas, compra as coisas, acompanha cada um, né? Cada um dos atores como se fosse um cara de uma banda, né? Você acompanha o batera, o guitarrista, o baixista. Depois eles fazem os grupos, né? Faz os grupos. Eles têm o mesmo apelo de uma grande banda de rock and roll, como foram os Rolling Stones, Beatles, da sua época, né? Comparou Vingadores com Beatles, não. Digo ao fenômeno cultural de momento, né? E o que acontece? Eu acho que o Scorsese vê que ele não é um cara para fazer esse perfil e talvez no fundo o cara gostasse de todo esse brilho que os irmãos Russo, o Zack Snyder teve, os outros caras tiveram. Primeiro, a segunda parte é para defender o peixe dele. Né? A gente viu aqui no Brasil que a Ingrid Guimarães entrou até com representação, coisa do tipo, porque o De Pernas pro Ar 3 não tinha espaço. Foi 3. Não tinha espaço na sala de cinema porque todas as salas queriam exibir Vingadores. Aí entra na fala do Bob Iger, presidente da Disney. Ele fala, mas se nós não produzirmos material desse tipo que leve massas ao cinema, os cinemas vão falir. Porque o cinema só existe se as pessoas forem lá pagar o seu ticket, comprar pipoca e refrigerante e derem lucro. Certo. E um ponto nisso que você está falando, só um adendo, é que esses filmes não deixam de ser passados, eles estão sendo passados. Exatamente. Você tem 6 salas de Vingadores e tem um de cinema de arte. Essa sala tá cheia? Essa sala não tá cheia, porque se ela tivesse ia ter 2, 3, 4. Exatamente. Exatamente. Nesse momento estamos no mundo capitalista, né? Por exemplo... Nós sempre tivemos. Sim, sempre tivemos. Por acaso você quer ir no cinema, se você tem a oportunidade de ver um filme no cinema agora, você vai querer ver o Coringa, se você não viu ainda, ou você quer ver Ela Disse, Ele Disse com a Maísa? É como o Guilherme falou, os dois filmes têm público, né? O pai que vai levar a filha, que conhece a Maísa, vê os programas lá apresentando, vai levar ela para ver isso daí. Nem pode ver Coringa porque é 18 anos. E nem pode ser Maísa, desculpa, tá parecendo meio... Deixa pra lá. Isso é outra discussão. Deixa pra lá. Mas concluindo o que eu queria dizer e pegando uma deixa que o Guilherme deu atrás, assim, de pensar. Cara, tem dias, você que tá assistindo sabe disso, tem dia que você quer ver um filme fácil, cara, você não tá afim de pensar, velho. Sabe que você chega podre do trabalho, você não tá num dia legal, uma coisa do tipo. Você quer assistir um filme fácil, de uma história simples, pegar um filme do Adam Sandler que você curte pra caramba. São bem complexos, são filmes de arte, como assim? Como assim? Você quer pegar um filme tranquilo, você não vai... Ou mesmo um filme de herói, um dia você quer assistir um filme com sua filha, ver um filme de herói, você vai ver um Homem-Formiga. É simples, não tem que pensar nada, o cara pega a roupa, fica pequeno e tal, o visual é bacana, a criança gosta. Aí tem dia que você quer ver uma coisa como o Watchmen, por exemplo, saca?
o do Zack Snyder, que eu gosto dele como diretor, porque o que eu falo, que ele talvez foi prejudicado em outros filmes, porque ele é um diretor que ele não se preocupa em perder tempo para contar uma história. As histórias dele levam tempo para ser contadas, e ele gasta bem esse tempo. Então, o Watchmen é um filme de 3 horas, não dá para você assistir uma versão cortada dele, que vai cagar o filme, mas você chega no final, você fica, cara, que animal foi percorrer essas 3 horas. Dos filmes dele, né? Né? Então, assim, então eu acho que vai muito do estado de espírito das pessoas. Tem dia que você tá a fim de assistir Bons Companheiros, tem dia que você tá a fim de assistir Esposa de Mentirinha. Eu acho que o grande lance é o seguinte, você tem que ter filme de massa, como você tem que ter música de massa, como você tem que ter pintura de massa e livros de massa. Porque é a introdução, onde as pessoas vão conhecer a arte. E daí pra frente, aí talvez o erro da Disney, por exemplo, de levar as pessoas para esse caminho de aprender mais sobre a arte. Então, por exemplo, você pega o filme que a galera gosta lá, todos os filmes seriais da Marvel, e você não coloca algumas coisas mais pesadas, trazendo a pessoa a pensar um pouco mais, para ela poder caminhar para uma outra ponta da arte, que é o que vem acontecendo hoje na maioria dos filmes. É certo, a Marvel tentou isso no começo, 2, 3 filmes ali que não deram certo. Depois ela enlatou e vamos embora, vai estar dando certo, está dando dinheiro. Mas, por exemplo, a gente tem outros filmes que estão mais profundos e que se mostraram filmes bons e interessantes, como o próprio Coringa, como Glass, que não é um estouro de bilheteria, mas é um filme muito denso. Sim. E se você no filme do Glass, você vai ver referência ao filme do Corpo Fechado dos anos 2000, Sim. você vai ver muitas referências fragmentado e você tem muitas referências da cultura, do cinema, de arte, de tudo ali. Como ele coloca os planos, né? O filme era sobre o vidro é roxo, quase todas as cenas têm esse tom roxeado. Toda vez que o herói aparece, tem alguns tons verdes na tela, porque era a cor dele. Toda vez que aparecia o Split, né? Ele tem tons amarelos passando pelo verde e pelo roxo. Só que isso está já querendo puxar pro lado mais da arte gráfica e do cuidado arte, que você tem com a cena. Arte é arte. Mas, o filme do Coringa tem muito cuidado com isso, cara. Ele sempre tem tem até uma imagem que a gente pode botar do diretor explicando que ele sempre pegou imagem de baixo para cima, para não parecer céu. Toda vez que aparecia o Coringa... Não, mas assim, não é a assinatura do diretor. É a preocupação em em passar o que o filme quer passar. Sempre a Gotham reprimindo o Coringa. Sempre que tem o visual pra cima, você não vê céu. Você sempre vê um negócio claustrofóbico. E depois que ele vira o Coringa, você vê céu. Você vê paisagens abertas. Isso tudo é uma construção que fica em volta do personagem. Assim como o Jason sabe, na música, você constrói uma melodia, mas tudo que tem que estar em volta tem que confluir para essa melodia crescer. A harmonia vai crescer, os solos. Nada pode ficar na frente do que interessa na música. E num filme de arte é colocado isso. Scorsese faz isso, Coppola faz isso, Todd Phillips fez isso. Colocar o personagem central e a linha principal da história com todo mundo confluindo para isso. Por isso que a gente fala que o Joaquin Phoenix tem 90% de tela. Porque não precisa de mais nada. Se esse filme fosse feito num quartinho, ele ia fazer funcionar do mesmo jeito. Por quê? Porque é um filme de arte. É um filme que tinha que mostrar sentimento. É diferente de um filme de explosão e de guerra. É diferente. Pode ver, qualquer filme de arte de guerra, ele não é gigantesco com batalhas épicas. É sempre o cara fugindo de bomba, coisas explodindo, o cara se escondendo. Naquela tela claustrofóbica mesmo, naquela visão dele. Isso, entendeu? Então, uma coisa é você enxergar massa, o todo, o macro, outra coisa é você enxergar filme de arte, que é o micro, o sentimento e o que o ator tem que te passar. Jason, considerações finais. Então, o filme, eu acho que o cinema, ele alcança o objetivo quando ele consegue te transportar, né, te proporcionar emoções, né? Por exemplo, eu já falei que aquele filme Viva a Vida é uma Festa. Cara, eu me emocionei nesse filme. É uma animação, é um filme para criança, mas que não só eu, como vários outros pais, né, se remeteram. Ou seja, o filme, quando ele te traz essa possibilidade de você viver emoções diferentes e visitar lugares diferentes e se ver inserido em situações diferentes, acho que o cinema cumpre a função dele, seja num filme de arte, num filme de gangster do Scorsese, do Coppola, filme de herói. Ou um filme de super-herói, né? Que às vezes você vê aquela coisa magnífica, para nós que a gente viveu a era dos quadrinhos, a gente leu, jogou videogame com isso e agora tem a oportunidade de ver esses caras na tela. E imergir dentro do quadrinho, né? Aquelas páginas que a gente lia, a gente tá vendo na a tela, arte imersivo também. Como a gente imergia nos quadrinhos, né? Exatamente, cara. Pô, eu lia muito quadrinho à noite.
saca? Noite, né? De dia você ia pra escola, jogava bola com a molecada à tarde, às vezes jogava videogame no comecinho da noite, teus brothers iam pra casa, ou você ia pra tua casa, não tinha meio que muita coisa pra fazer, não existia Netflix, todas essas coisas. Aí você pegava o gibi que você comprou, acendia a luz do quarto, teu pai assistindo jornal, jogo, e, você ficava imersivo, Superman, os X-Men, né? E te dava essa emoção, né? Você esquecia até que tava ali, né? É verdade. É exatamente isso como já o Jason pontuou, o Guilherme também pontuou. É isso aí, arte pra nós aqui, pelo menos pra mim também é isso aí, aquilo que te entretém, aquilo que você se joga, aquilo que você se vê dentro da cena. Pra mim é isso, ou seja, Scorsese realmente eu acho que foi literalmente um recalquezinho, um beijinho no ombro pro Scorsese aí também, aí, né? É isso aí, Infeliz. galera. Né? Foi infeliz a sua frase, foi infeliz. Foi Fala, infeliz. Guilherme, você tinha alguma coisa? Então, é o seguinte, eu acho que ele tem um ponto, ele só colocou muito mal esse ponto. É verdade o que ele falou, as coisas precisam sempre melhorar, a gente precisa aprender a não comer só papinha, como as crianças, né? As crianças começam comendo papinha, leite, depois papinha, depois comida mais sólida, até conseguir experimentar outra gastronomia, experimentar sabores diferentes. E conseguir engolir alguns filmes aí do Tarantino e companhia aí também. Se quando você é criança, você começa a comer coisas muito fortes, sabor, e muito pedaçudas, a criança acaba não conseguindo. Nos filmes são a mesma coisa, né? A gente tem que aprender a assistir filme de massa e tem que começar a gostar também de filme de arte, porque é uma evolução do que a gente está assistindo, né? Claro, filmes de arte vão aparecer com temas que a gente gosta, melhor ainda. Mas, gente, assiste Poderoso Chefão, assiste Os Intocáveis, assiste filmes clássicos que são maravilhosos, não são filmes ruins, e não porque eles estão velhos, que eles são feios, mal feitos, não. Às vezes a imagem é envelhecida, mas você mergulha. Eu estava assistindo esses dias Poderoso Chefão de novo, mergulhado no filme. Pra quem gosta de filme de luta, como eu já falei aqui, maravilhoso. O Touro Indomável, puta. Então é isso, não desfaz do filme de arte, não desfaz do filme de massa, tudo é importante. E para você também assistir coisas melhores e coisas mais substanciais para o dia a dia, tá bom? Assina o nosso canal, clica no sininho, não esquece de compartilhar no WhatsApp esse vídeo para a galera ver também. Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse filme, discorda da gente, concorda com a gente. Exato. Pode escrever aqui embaixo, segue a gente aqui nas redes sociais e é isso aí, até mais.